computador cansa muitas vistas, viu? Então, dormir bem, né? Ou seja, dormir cedo, não deixar para dormir tarde, isso ajuda a ter um bom desempenho do ponto de vista... Professora, eu durmo 10, 11 horas, não adianta nada. Porque isso é verdade. Professor? Sexto B. Não, é que a Pro ficou um pouquinho mais. Aí é normal, né? Eu não vou entrar na sala e esperar finalizar. Então foi por isso. Já tá falando todo mundo já, né? Não, aqui já tá todo mundo. Entrou todo mundo. Eu acho que se não entrou, tá entrando aí. Tô na fila do açougue, né? Olha lá. E o pessoal que tá na fila do açougue tá chegando aqui, ó. Aí. Então é o seguinte, gente. Vamos lá, então. Professor. Alguém tá conseguindo me ouvir direito agora? Agora sim. Sim, Enzo. Professor. Ana. Então, hoje eu tô sem câmera porque eu não tô com o computador que normalmente eu faço as aulas. E esse computador que eu tô, a câmera dele quebrou, mas segunda-feira a minha câmera já volta. Ah, legal. Obrigado por avisar, viu? Então, gente, professor, pode falar, né? O que você acabou de falar de é ruim para as vistas, né? Tem que dormir cedo, mas eu durmo 10, 11 horas. Tá bom. O que eu tô falando é o seguinte. Ficar olhando por muitas horas... O que é ruim para a vista, professor? Na frente de um computador, ela força as vistas. Isso é verdade. Professor, teve um dia que eu fiquei com muita dor de cabeça. Ajuda bastante. Gente, professor, nossa proposta hoje... Professor Valdir. Peraí. Só um minutinho, Felipe. Então a nossa proposta hoje, terminar a correção do caderno 1, tá? Revisão já foi dada, nós terminamos o caderno hoje, e na semana que vem, né, ou hoje, iniciamos o caderno 2. Professor, uma dúvida. Ainda você falta uma revisão para fazer, você já fez uma, falta outra, que era das provas mensais. Não, mas a das provas mensais, elas já foram, a gente deixa para dar uma outra revisão no próximo trimestre para ajudar mais ainda, entendeu? Ô, professor. Entendi. Pois não. Teve uma vez que eu fiquei com muita dor de cabeça, e eu acho que era de tanto tempo ficar olhando para a tela do computador. Mas é verdade. Então, Felipe, é sério o que o professor está falando, tá? Muitas horas de frente no computador cansa as vistas. Então, uma boa noite de sono vai fazer com que você e todos da sala não tenham dor de cabeça. Eu preciso que alguém me fale qual foi a última página corrigida. 190? 194. Página 194. A 193 foi corrigida? Sim, professor. Então, todo mundo na página 194. E aí é o seguinte, prestem bem atenção. Para vocês que estão em casa, o professor coloca a resposta no chat. Para o pessoal que está aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fechar o microfone, o meu áudio, coisa de 1 minutinho, tá, sextuano? Para eu poder digitar a resposta para elas. Para não ficar, porque senão, para vocês ficar cansativo, ficar me ouvindo a mesma resposta que já está no chat. Então eu vou alternar, tá? Quando eu fechar o áudio, vocês já sabem que eu estou dando a resposta para as duas alunas que estão aqui. Combinado? Vamos fazer assim, então? Então, gente... Professor, uma coisa. Você vai... a gente vai ter que grifar esses textos que vai aparecer agora? Não, na verdade, agora o que o professor vai colocar são respostas. Aí você vai comparar com o seu, e você vai complementando aí. Mas então você vai colocar a resposta de que página? Porque você já corrigiu a página... Não, a 193. Não, continua, né? 194 agora. Então você não corrigiu? Então, vou corrigir agora. Mas você já corrigiu. Não corrigiu, não. Não corrigiu, não? Não corrigiu, não. Eu corrigi. Você corrigiu a 193, só que a única questão da 194, não. Então vamos lá. Então, gente... Desculpa, professor, eu achei que você já tinha corrigido. Resposta. Vamos lá. Só um minutinho. Escreva uma frase que possa ser copiada de um cartaz propondo a
coexistência pacífica entre as religiões politeístas e monoteístas. Espera aí, só um minutinho que levantou a mão. Deixa eu colocar a resposta aqui, ó. Geralmente é uma resposta pessoal, mas vamos colocar essa daqui, ó. Deus é amor, vírgula, não dor. Não dor. Fechamos as aspas aqui, e aqui vamos colocar outra, por exemplo. Vamos por vírgula, vamos colocar aqui, ó. Respeite. Eu vou ler para vocês, calma, tá? Eu falo e eu escrevo falando, é por isso. Então, só um minutinho. Respeite o seu Deus, tá? Respeite o seu Deus e os, essa frase é muito bonita, viu? E os demais também. Tem frase que fala, e os demais tudo ele fará, né? Então tá aqui, ó. Resposta para vocês, fecha o microfone para poder... Professor, depois que você ditar para ela, será que eu poderia falar minha resposta? Pode falar rapidinho, pode falar. Que página, Ó. professor? 194. Eu coloquei politeístas. Tem mais de um Deus a ser adorado. Monoteísta tem só um Deus a ser adorado. Tá certo. Tá certo. É que a minha resposta eu estou colocando como uma religião monoteísta e politeísta podem viver de harmonia. É por isso. Mas a sua resposta está certa. Então, Obrigada, professor. Elas já tinham respondido e elas acertaram. Agora, gente, eu vou pedir uma gentileza que vocês, então, migrem para a página 200. Prof, você mutou o microfone. Então, página 201, migrem para lá, para a gente continuar essa correção. Ele fala, encontrada no túmulo de Uri, um importante funcionário do governo faraó egípcio, Tutankhamon. O maior destaque da cultura é o faraó que morreu no século 14 AC, que significa antes de Cristo. Em sua opinião, o que a imagem representa? Então, escrevam. Pode usar essa resposta que o professor vai colocar. Representa, depois eu digo, tá? Representa o faraó, recebendo reverências das pessoas. Eu vou estar no chat, tá, gente? Que estão diante dele e lhe entregam bens. E lhe entregam, só um minutinho, gente, lhe entregam bens. Tá no chat, tá? Vou fechar o microfone para ditar para elas. Já volto. Professor, essa é a da página 201, né? Você tá mudado. Isso, a 201. A mesma? Então pode pôr certo. Então, os nossos colegas aqui de sala acertaram. O professor, então, responde a letra B. A letra B diz o seguinte: de que maneira os governantes da antiguidade conseguiram o respeito das sociedades? Eles utilizavam o convencimento e a força
Deixa eu ver aqui. Ou seja... Ô, Pro, Oi. essa que tá no chat aí, a última, é a A ou B? Essa é a A. Eu estou reescrevendo agora a B, é que eu ainda não soltei. Ah, tá. Ou seja, cadê? Impunham. Em o quê? Impunham. Eu também escrevi. Impunham a obediência pelas armas. A obediência pelas armas. Muito bem? Está no chat a resposta B. Podem olhar, podem copiar. E lembrando, essa correção feita pelo professor é participação em sala. Então, você pode colocar o certo, porque é como se eu estivesse listando se vocês estivessem aqui sentados, tá? Ou seja, esse tipo de correção substitui o visto do professor em sala. É, porque agora a gente está online, né? Fala a sua resposta. Eles utilizavam o comerciante e a força, ou seja, impunham obediência pelas armas. Perfeito. Pode pôr certo? O seu está igual? Perfeito. Então agora, gente, nós vamos para os testes. Os testes estão na página 203. Nós vamos então corrigir os testes. Então vamos lá, vão olhando se vocês acertaram. A questão 1 é letra D de dado. Tá lá, acertou, foi o certo. Parabéns. O número 2 é A de amizade. Então, se você colocou a letra A, você acertou. E aqui agora nós vamos corrigir o em casa da página. É a última página, prof. A última do caderno, né? Então, nós vamos corrigir. Professor, posso te fazer uma pergunta rapidinha sobre história? Só que eu não sei se vai cair nesse, se a gente vai aprender. Pode. Signos cai no negócio de história? Signos. Isso. Signos não. Não? Mas como signos? Explica melhor. Sabe signos normais? Cai na matéria história? Não, astronomia é Isso. geografia. Ah, geografia. Agora, signo depende muito, porque, por exemplo, a arte rupestre é uma forma de signo, tá? Então, agora, astronomia é tema, quando vocês aprenderem, por exemplo, a teoria da origem da Terra e do universo, entra a parte de geografia e astronomia junto. Diga. Ah, tá. Obrigada, professor. Tá? É a, B, C ou D? Qual? A B7, tá? Então, a 1 é B e a 2 é A. É A. Agora o professor vai corrigir o em casa, tá? Nós vamos corrigir o em casa da página 204. Ou seja, hoje finalizamos o caderno 1, tá? E agora, logo mais, ou hoje, se der para apresentar, enfim, a gente inicia o caderno 2, tá? Lembrando que o caderno 2, ele não cai mais na prova TRI. Ele já passa a ser assunto relacionado ao segundo trimestre. Isso é. Professor, era para fazer o em casa? Se não fez, não há problema. A gente faz junto aqui, tá? Tá bom. Tá? Mas o em casa, sempre quando a gente terminar um capítulo, um módulo, faça, tá? Até para você aprimorar mais, é uma forma de se aprender mais. Diga, pois não. Essas imagens da 1 a gente nem pode mais fazer. Ah, tá, é verdade. Então vamos lá, ó. Vamos lá. Observe as imagens e responda as questões a seguir. Nós temos uma procissão, nós temos uma marcha para Jesus, que são devoções, mas por questões religiosas diferentes, e nós temos a lavagem das escadarias da Igreja do Bonfim, que também é uma outra manifestação religiosa. Ou seja, as imagens mostram três formas das pessoas, então, portanto,
acreditarem nas suas respectivas religiões. Ô, Tá? professor, a minha resposta da A tá aqui. O que as fotos revelam sobre as vivências religiosas no Brasil? Que cada um segue uma religião? Isso pode ficar com a sua resposta. Eu vou colocar a outra, mas a sua eu considero certa. Então, ele diz: o que as fotos revelam sobre as vivências religiosas do Brasil? Escreva que no Brasil, vírgula, nós temos uma diversidade, portanto, uma variedade, a mesma coisa, uma diversidade religiosa. Está no chat, tá? E essa é da letra A. Gente, se você não tiver espaço no livro, pode fazer no caderno, tá? Você só coloca... porque às vezes o em casa, no livro, ele não dá espaço. Ô, professor, Diga. já estou fazendo no caderno, tá? Isso. É uma dica, porque às vezes o aluno coloca na apostila e fica tudo amassadinho lá, porque fica... Então, no caderno fica mais bonito. Olha lá, isso. Agora, quando a apostila ela te dá linhas, aí tudo bem de fazer uma apostila. Isso também. O que você ia falar? Você tinha falado? Era nesse sentido? Então tá bom. Vamos lá. P. Você conhece alguma religião praticada no Brasil que não esteja representada na Eu sei, professor. Então, Não é a minha religião. Ô, professor, uma que eu sei é a Umbanda. Sim, também é uma manifestação religiosa, tá certo? Também pode ser. Essa daqui, gente, o professor não vai colocar uma resposta. Eu vou colocar como pessoal. Quando eu colocar pessoal, é uma questão de opinião. Portanto, o que você colocar, né, dentro do que está sendo perguntado, é claro, eu considero como certo. Bem? Então, por exemplo, a do Felipe está certa, a sua está certa e por aí afora. Tudo bem? C. Ô, professor, tem uma que chama espiritismo também, não é? Tem também. Tem. Que religião é essa daqui, ó? Qual? Essa daqui, ó, da terceira imagem. Da terceira Candomblé. Ela faz parte do candomblé. É muito forte na Bahia. Ô, professor. Entendi, obrigada. Ô, professor. Eu não conheço nenhuma religião. Eu coloco não. Se você não conhece, você põe não, ponto. Você coloca, enfim, você coloca não conheço. Só isso. Ô, professor, porque tipo, eu conheço católico e evangélico, mas nenhuma. Tá. Diga. Alguém me chamou. Professor, a Umbanda também é muito forte em Salvador, não é? Sim, também é. Também é bastante forte lá. Letra C. Vamos então ver o que a C pede. Você já presenciou algum episódio de intolerância religiosa? Descreva. Caso não tenha presenciado... Professor, dizem no portal. o que é intolerância religiosa? Vamos lá. Intolerância é a questão relacionada de, podem escrever, não aceitação de uma religião, que não seja a sua. Ou seja, então isso torna você intolerante. É quando você não aceita as outras e só entende que a sua é a correta. Professor, então tem que colocar isso na C? Não aceitação de uma religião que não seja a sua. Só isso. Ou seja, é quando você, então, desconsidera outras manifestações religiosas e você só acredita na sua. Isso, professor, eu não sou preconceituoso, mas em minha opinião, a minha tá certa. Preconceituoso torna a pessoa intolerante. É isso mesmo, Felipe. Falou tudo, é isso mesmo. O preconceituoso, ele se torna intolerante? Ele se torna intolerante, porque quando ele tem preconceito, ele se torna intolerante em relação às outras religiões. Ô, professor, eu não sou preconceituoso, mas, em minha opinião, cada um tem a sua. Em minha opinião, a minha tá certa. Eu também acho. Isso aí. Pronto. Cada um escolhe a que se sente bem,
respeitando umas às outras, mas você escolhe a que você considera que é a certa. Perfeito. É isso mesmo. Tá bom, gente? Até porque não se mede uma pessoa pela religião que tem, mas se mede pelo caráter que ela tem. E isso independe de religião, não é verdade? Não é verdade? Então é por aí que a gente tem que pensar. Vamos então para a questão 2. Só um minuto, professor. A minha está certa. Ó, deixa eu escrevi ver assim, primeiro, ó. ó. Peraí. Professor, a minha está certa? Eu escrevi assim. Sim, respeito aos outros, mas em minha opinião, a que eu sigo está certa. Isso, tá bom, pode deixar. Leia o texto a seguir e responda as questões. Nas ricas cidades-estado da Mesopotâmia, os reis e os proprietários, tal como os deuses, servem-se de imagens gráficas para se comunicar à distância. Cada um deles possui um selo, um desenho, que representa o seu nome e o seu título. Em seguida, sobre tabuinhas de argila, ao selo se acrescentam outros registros. Um pastor foi encarregado por seu amo de vender seu rebanho. Ele transporta uma tabuinha de argila, onde figura um selo, pequenos desenhos que simbolizam tipo de animal e ranhuras, para os números. Já é bem diferente de desenhar tanto os animais quanto os que formam o rebanho. Agora, trata-se de uma análise abstrata da linguagem, escrita. Então, vamos lá. Letra A. Nós estamos na 2, tá? Então, nós estamos na 2, portanto, 2A. Ele fala o seguinte: o que eram cidades-estado? Vocês vão escrever. Eram cidades com leis e vida em sociedade própria, ou seja, autônoma, né? Então, uma cidade-estado era uma cidade, um espaço, onde as leis e a vida tinha lei e tinha vida em sociedade, própria. Ou seja, as pessoas ali tinham que obedecer às leis que eram discutidas naquela cidade-estado. Se fosse para eu dar um exemplo atual, é só um exemplo, tá, gente? É como se São Paulo tivesse uma lei diferente do Rio de Janeiro, diferente do Paraná, certo? Ou de Curitiba. Pronto. Então, Eu acho que tem, hein, professor? Mas o que eu estou falando Eu também acho. Eu só estou falando assim, um exemplo mais próximo da nossa realidade. Tudo bem, gente? É como se cada cidade tivesse suas leis próprias. Letra B. Segundo o texto, para que servia a escrita na Mesopotâmia? Então, para comunicar e tornar público, por exemplo, tornar público o rebanho, deixa eu melhorar isso, para comunicar e tornar público Ô, professor, o rebanho minha mãe é a 2B? das pessoas. Não está legal. Espera aí, gente. É a 2B que o professor está corrigindo, né? Espera aí. Eu estou criando da cabeça a resposta, então tem que ser uma respostinha legal. Para comunicar e tornar público, tá, os bens de cada pessoa. O que a gente entende como bens? Por exemplo, se eu tenho um rebanho, isso é um bem. Se eu tenho uma propriedade, isso é um bem. Então, a escrita mesopotâmica, ela servia para comunicar aquilo que era meu. Ou seja, as pessoas não podiam pegar aquilo que era meu. Então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. Quando você recebe o seu material escolar, você não coloca o seu nome? Você não coloca lá o seu nome? Aquilo é uma forma de dizer o seguinte: esse material é meu. Então, se você achar, você me devolve porque ele é meu. Então, é uma forma de dizer o seguinte: isto me pertence. Na Mesopotâmia, a escrita
era para que avisasse as pessoas que determinadas coisas tinham donos. E aqui está falando dos rebanhos, né? Estava falando, então, dessa questão de registro. Senão ele podia pegar as coisas que eram dos outros. A Nicole está com a mãozinha levantada. Quer perguntar, Nicole? Fica à vontade. A professora já esqueci o que eu ia perguntar. Eita, se você lembrar, fica à vontade. Vamos lá. Letra C é a última, gente, da nossa correção. O texto revela haver diferenciação social na Mesopotâmia. Como você chegou a esta conclusão? Então, vamos ver aqui, deixa eu achar isso. Animais foram redobrados de análise e tal. Vamos lá. Só um minuto. Tá. Então, ele diz o seguinte: o texto revela haver diferenciação? Sim. Aí vocês colocam assim, ó, exemplo. Proprietários pode ser de casa, né? Pode ser de outras coisas. Proprietários e pastores, certo? Aí ele continua. Gente, eu estou pondo no chat, mas eu vou continuar na mesma resposta, tá? É para vocês irem escrevendo. Aí ele pergunta: como você chegou a esta conclusão? Aí vocês colocam... Professor, tem que colocar sim exemplo? Não, fica à vontade. Pode colocar ou não, tá? Através dos selos. O texto fala muito de selos, vírgula. Professor, eu fiz assim. Eu coloquei sim e coloquei a resposta e deixei o exemplo lá embaixo, tá? No final. Tudo bem. Ó, eu coloquei aqui, ó, como sugestão, tá? Como sugestão. Então, ó, vocês podem colocar na mesma resposta, tá? Porque são duas perguntas, vocês viram? São duas perguntas. Então, ele fala: o texto revela haver diferenciação social na Mesopotâmia? Sim. Aí o professor colocou um exemplo: proprietários e pastores. Certo? Porque proprietários pode ser proprietários de várias coisas. Aí vem a segunda pergunta, que fala o seguinte, ó: o texto, como você chegou a essa conclusão? Porque através dos selos, eles representam a diferenciação entre os animais. E os animais poderiam ser de proprietários diferentes. É por isso. Tá? Então, os selos eram uma forma de diferenciar os animais e também era usado para diferenciar o dono desses animais, que no caso eram os proprietários ou pastores. Diga, vocês que estão com a mão levantada. Fica lá. Professor. Segunda, eu estava... Espera só um pouquinho, Felipe. Segunda não. Quinta, eu estava assistindo uma série com meu pai e ela falava assim: a mãe achava que o menino não era grande o suficiente para ter a própria bicicleta, porque senão ia perder. Certo. E o pai deu uma bicicleta pro menino. Ele deu. Deu. E o pai viu a mesma bicicleta na rua. Achou que era do menino. E o que aconteceu? Foi andando com a bicicleta para casa. Parou em frente à casa da vizinha, a vizinha pediu ajuda. Roubaram a bicicleta. Ele achou que roubaram. Só que os vizinhos viram que o menino saiu, ele não conseguiu com a bicicleta, ele não conseguiu andar tudo. Aí os vizinhos pegaram e colocaram na casa da mulher. Aí ele chegou em casa e foi conversar com o filho, né? Certo. Não, antes disso, ele foi e comprou outra bicicleta. Eita, que E conclusão. foi pra casa com essa bicicleta. Aí chegou em casa e foi conversar com o filho. Aí ele foi falando, né? Como você conseguiu fazer isso? Sua mãe falou que não era pra te dar, eu confiei em você e eu te dei. Aí, mas desculpa, pai, foi só um arranhãozinho. Mas eu falei, um arranhãozinho? Então, ai meu Deus. Aí a vizinha, a mulher dele tinha chegado do serviço e ele tava abraçando ela. Aí a vizinha chegou com a bicicleta.
E tinha colocado. Aí agora ele tem 3 bicicletas. Aí o Professor, levou lá no lugar da casa. Então ele achou a bicicleta. Aí o dono da bicicleta saiu correndo atrás dele, porque ele viu e falou: você tá roubando minha bicicleta. Fala, Felipe. professor, Mas não, pode falar. é sem condições. Só falta 10 minutos para acabar a aula. Passa muito rápido a sua. Quem sabe o dia. Mas chegamos no nosso objetivo hoje, que era, como já foi dada a revisão, Terminar a apostila. terminar o caderno 1, né, que é uma das nossas metas, e aí, a partir da semana que vem, começamos o caderno 2. Professor, eu fiz uma observação. Você é o professor que a gente tem menos aula. E aí você foi o primeiro professor a acabar a apostila. Sério? E você foi a primeira professora da aula pra gente. Veio de educação física. É que eu tento ser bem organizado para cumprir o que precisa ser feito durante o ano, né? Pera lá, aqui nós temos a Maiara, levantou a mãozinha. Pois não, pode falar, Maiara. Ô, Pro, Ah, qual é a resposta da seda 204 que eu não tô achando no chat? não está achando o chat? Deixa eu fazer, eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V e colocar de novo, que é normal, às vezes acontece isso mesmo, tá? Às vezes, ó, então eu coloquei de novo, tá? Enquanto isso, eu vou fazer a chamada. Cuidado, tá, gente? Que a chamada para não ficar com falta, tá? Prestem bem atenção para responder. André Garcia. Presente. Ana Clara. Presente. Brian de Jesus. Ô, Nayara, você tá falando da parte de cima ou da parte de baixo? Brian não está. Brian faltou. É isso mesmo. Obrigado, Thiago. É isso mesmo. Então, Daniel Castilho. Deixa eu ver aqui no chat. Daniel Castilho. Eduarda Alves. Presente. Eduardo Santos. Presente. Enzo Alves. Presente, professor. Exato. Felipe Freitas. Aí, o Felipe tá aí. Presente, presunto, queijo, prudente. Gustavo. Deixa eu ver aqui. Gustavo não. Então, pera lá, só um minutinho. Isabelle Alves. A Isabelle está aqui, ó. Lucas Camargo. Lucas Camargo não está. Manuela Crema. Presente. Manuela Raposo. Presente, professor. Que prova vencida? Quem perguntou? Fui a professora, aquela prova que eu recebi 2 e aí eu só fiz uma. Não fique mais. Tá, eu vou procurar lá e eu tiro. Pode deixar. Nicole, né? Tá, hoje eu vou entrar no plural depois e eu tiro ela para você, para não ficar lá pendente. Senão fica pendente para fazer, né? É isso, né? Tá. Ainda bem que você me avisou, viu? Então vamos lá. Manuela Raposo, Maraísa. Presente. Miguel. Deixa eu ver aqui. Miguel Braçaroto, aqui ele tá aqui. Tá Presente, professor. Aí sim, hein? Murilo não tá empinando o pipo, Murilo? Ó, aqui ele não tá. Ó, o Murilo tá empinando o pipo lá, hein? Olha lá, Nicole. Natan. Olha lá. Natan Isaac. Ó, o Natan também não tá. Cadê o Natan? Natan pulou, não tá. Ó, o Natan. Nayara. Tô aqui, professor. Tô aqui. Nayara. Nicole Ayomi. Presente. Nicole Neves. Presente, professor. Ian. Faltou. Ian. Sofia. Presente. Tiago Henrique. Presente.
Vinícius. Não. Kathleen. Ah, você é Kathleen. Presente. Kathleen. Anne Botelho. Nossa, põe ali o... Ah, sim, vou ter que tentar deixar segurar um pouquinho para estancar. Cadê a Anne Botelho? Ela está? Não. Ela tá. Ah, sim, eu vou vendo. Ah, vi. Pronto. Minha filha, eu fiquei por